Graça e paz à igreja. Eu gostaria que o irmão Marcos pudesse botar a leitura ali no telão. Domingo passado houve uma confusão de literatura. Eu estou acostumado a ler a palavra de Deus na Almeida Corrigida e Fiel, a que está mais próximo dos originais. E eu esqueci de avisar para a irmã, e ali ela botou na linguagem de hoje. E o que a minha mente estava lendo não era o que os meus olhos estavam vendo. E aquilo dali bloqueou de um jeito que me causou uma confusão na leitura. Mas graças a Deus está ali Corrigida e Fiel, é que está mais atualizado e mais próximo do original. Mas, irmão, nós hoje vamos falar um pouco, estudar um pouco sobre aquela mulher cananeia. Mas para que a gente possa estudar sobre ela, seria bom para que a gente possa entender o que estava acontecendo naquele encontro dela com Jesus Cristo, a gente possa compreender melhor. Seria a gente voltar um pouco ao passado, né? Antes de Cristo. Né? Então, os cananeus, na verdade, são descritos na Bíblia como uma nação imoral, idólatra, profana e ímpia. Era tanto que o próprio Deus queria que aquele povo fosse exterminado, porque eles eram profanos. Aquela nação, irmãos, para a gente ter uma ideia, ela oferecia sacrifícios, seus filhos em holocausto. E a gente vai ver em algumas referências bíblicas, quando no livro de Reis fala, eu gostaria que a irmã pudesse colocar 1 Reis 15 e o versículo 5, ele fala dessa idolatria. A gente vai ver em Número também, 25 de 1 a 3, e a gente vai ver o próprio Jeremias, né? Que aí ele mostra que a nação de Israel se enveredou por caminhos errados a ponto de oferecer os seus filhos em sacrifício, em holocausto. Que coisa terrível acontecia naquela época. 1 Reis 15:5 diz: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no negócio de Urias, o heteu. Irmã, desculpa, é o 11, o 5. É 11:5. Porque Salomão seguiu a Astarote, que era uma deusa também, dos fenícios, né, dos cananeus, deusas dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Então a gente vai ver que Israel terminou seguindo o próprio Salomão com tanta sabedoria dada por Deus, mas eles também se enveredou por caminhos errados a ponto da própria nação lá na frente sofrer. A gente vai ver também que em Números 25, do 1 ao 3, fala também da idolatria dos fenícios, dos cananeus. Número 25, do 1 ao 3. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios. Vejam bem, Israel termina se misturando com este povo. Um erro cometido quando as terras passaram a ser conquistadas. Esse povo deveria ter sido exterminado. E não foi, foi deixado lá, e depois esse povo cresceu novamente e terminou dominando Israel. Pode passar o 3, irmã. Juntando-se
Pois Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então a gente vê, irmãos, que já no tempo de Jesus Cristo, a idolatria, o povo de Deus, os israelitas, eles tinham abandonado. Quando Esdras convida todo o povo a uma nova aliança, a um novo tratado ali com Deus, e ali aquele povo deixa suas mulheres estrangeiras, que para a gente parece até uma coisa errada, mas era a vontade de Deus, que aquele povo não se misturasse com os estrangeiros. E agora ele estava pagando um grande preço. E aquele povo, com aquela nova aliança ali de Esdras com o povo de Deus, o povo abandona por completo a idolatria. E aí a gente vai ver o que o próprio Jeremias ele diz, irmãos, no capítulo 19, o 5. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Irmãos, isso era terrível. Israel pegar os seus filhos e oferecer em sacrifício. Eles se misturaram de tal forma que eles esqueceram do Deus único. E ali a gente vê que aquela mulher cananeia, do qual a Bíblia fala, ela é descendente desse povo. E ela também paga um grande preço. A Bíblia não fala do detalhe da vida dessa mulher, mas com certeza eu creio, porque se era costume dessa nação, dos cananeus, né? Se era costume deles, ela oferecia sacrifício, ela adorava outros deuses e participava também de orgias. Com certeza a sua filha não foi oferecida em holocausto, mas pode ter sido oferecida para servir como prostituta dentro do palácio dos cananeus. Isso era terrível, terrível. E aquela mulher, ela paga um alto preço pela escolha que ela fez e pelo passado do seu povo. E aí é onde a gente vai ler a mulher cananeia a partir do versículo 21, o capítulo 15 de Mateus. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que veio gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Jesus ali, ele estava certo quando ele disse isso. Porque se a gente for ver na plenitude dos tempos, tudo foi preparado para que ele nascesse, e nascesse em Israel. O pastor fez uma leitura aqui sobre o menino que nasceria, e a gente vê o próprio Isaías também. Ele diz 700 anos antes do nascimento que uma virgem daria à luz um filho, lá em Belém. E a gente vê que parecia, irmãos, que Isaías era testemunha ocular de tudo o que aconteceu no futuro, porque ele já previu isso antes, lá no passado. E a gente vê que tudo que Isaías profetizou se cumpriu ao pé da letra. Nada fugiu. E aí a gente vê essa mulher agora, quando Jesus Cristo diz que ele não veio às ovelhas perdidas, senão às ovelhas da casa de Israel.
E ele respondendo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Irmãos, uma mulher aflita, dona de um lar. A Bíblia não diz que ela tinha marido, mas ela tinha uma filha, ela tinha um lar, ela tinha uma casa. Aquela mulher, quando ela diz, a minha filha está miseravelmente endemoniada, irmãos, nos leva a entender que Satanás governava aquele lar, que Satanás governava a vida daquela criança, que Satanás governava a vida daquela mulher. E todo o recurso que ela tentou, que ela utilizou para se livrar de toda aquela aflição, de todo aquele sofrimento, nada resolveu, porque o mecanismo que ela usou foi errado. Ela adorava a deuses, existia orgias, como nós vimos aqui nessa pequena retrospectiva. Ela tinha adoração a Baal, ela não adorava a Deus, mas com certeza ela ouviu falar de Jesus. E ela usa uma expressão que não é dela, e ela não poderia usar aquela expressão, mas ela usa no sentido de chamar talvez a atenção de Jesus Cristo, ou até mesmo se passar por uma judia. Talvez isso poderia ter passado na cabeça dela, mas a gente vê que a natureza de Jesus Cristo, a natureza hipostática dele, a natureza divina e a natureza humana, ela sempre andou em harmonia. Ela não se chocava. Jesus Cristo conhecia o passado daquela mulher. Os grandes estudiosos da Bíblia dizem que foi a única vez que Jesus Cristo levou o seu ministério fora das cercanias de Jerusalém. Foi neste ato. Ele, por algum motivo, ele sai de Jerusalém e ele vai ali para Tiro e Sidom. Ali era um local onde os judeus não poderiam estar, porque os judeus eram inimigos dos cananeus. Mas Jesus Cristo foi para lá. Havia um propósito. Quando ele diz que só veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava sendo sincero com aquela mulher. Mas a partir daquele momento, irmãos, começava a se desenhar no Novo Testamento a entrada dos gentios no plano de salvação de Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Continuando o texto. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Veja que Jesus está confrontando a fé daquela mulher, de maneira que aquela mulher, lá no final a gente vai ver que Jesus considera a fé daquela mulher uma fé muito grande. Ela não se intimida com a resposta de Jesus Cristo, porque ela está buscando socorro. Ela já não aguenta mais ver o inimigo governar a sua vida, o seu lar e a vida da sua filha. É triste, irmãos. É triste. Se a gente trouxer isso para os tempos de hoje, quantos lares não estão aí sendo oferecidos a Satanás? Quantos lares não estão sendo governados por Satanás? Esse final de semana, o trabalho que nós fizemos, esse ano foi a primeira vez que teve a sala de oração. Uma coisa muito importante. E ali 6 pessoas pediram oração. 2 eram evangélicas e apenas estavam ali alegre, contente com aquele trabalho, porque tinham recebido uma cesta básica, porque estava ali ouvindo a palavra de Deus e pediu que a gente orasse por suas famílias. Mas, irmão,
As outras 4, só a misericórdia de Deus. A gente vê que é um lar totalmente dominado pelo inimigo. Pessoas desviadas, têm a mente cauterizada, é pior do que aquele que não conhece ainda a verdade. E quando a gente ora, no final eu pergunto se ela quer se reconciliar com Deus. E ela diz, agora não. Meu Deus, usa da tua misericórdia para com este povo. Porque o inimigo tem feito isso, tem cegado as pessoas. As mentes estão cauterizadas, endurecidas. Ela conhece a verdade. Ela sabe que ela está no caminho errado. Mas quando você oferece o Cristo da bênção, elas rejeitam. Porque ela quer as bênçãos do Cristo, mas não quer o Cristo das bênçãos. Quantos lares, irmãos, estão assim? Principalmente agora, nesses últimos dias, que a gente caminha para o fim de todas as coisas, para o arrebatamento da igreja. Essa semana eu estava vendo no YouTube uma coisa que jamais aconteceu na face da Terra. Aconteceu essa semana. Uma sonda da NASA tocou a superfície atmosférica do Sol. Coisa jamais vista. Irmão, Cristo está voltando. Desperta a igreja. Quando você vê essas coisas acontecendo, bota teu joelho em terra. Ora, Deus me dá sabedoria para compreender o que é isto. Coisa jamais vista, irmão, na face da terra, uma sonda tocar a superfície atmosférica do Sol. Veja como a ciência está se multiplicando. As pessoas estão perdidas. E a função nossa como igreja é anunciar a verdade, é anunciar Jesus Cristo como Salvador, como a solução dos problemas, é libertar o povo das garras de Satanás, assim como estava aquela mulher cananeia. Continuando a leitura, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Eu acho que a passagem mais linda desse texto é quando ela diz isso, porque ela não confronta Jesus Cristo, ela reformula a resposta de Jesus Cristo. Ela concorda com o que ele diz. Realmente, Senhor, tu não vieste para o meu povo, tu vieste para os judeus. Mas olha, eu preciso um pouco dessa migalha. Eu me contento com as migalhas. Eu não quero tudo. Apenas me dá um pouco dessa graça sobre a minha vida. Me liberta desse sofrimento. Me liberta dessa aflição. Que coisa maravilhosa, irmão, quando a gente vê uma pessoa que reconhece o seu erro, que reconhece quanto tempo ela errou, adorando a um Deus que não existe, de forma errada, colocando a sua filha em risco, em perigo, talvez em prostituição. E agora ela quer sair e não consegue porque está no fundo do poço. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Assim como no Antigo Testamento, Jesus Cristo salvou Raabe, uma prostituta, mostrando que a salvação entraria a todos os homens, chegaria a todos nós. Jesus Cristo agora no Novo Testamento, ele faz a mesma coisa que seu pai fez, a mesma coisa. E é interessante que os discípulos dizem, Senhor, despede essa mulher. Na verdade, os discípulos estavam aprendendo ainda a lição. Jesus Cristo estava dizendo para ele, olha, infelizmente, o meu povo vai me rejeitar. O meu povo vai me crucificar. O meu povo rejeitou o meu pai quando pediu um governo.
não queria mais o governo de Deus sobre a vida de Israel. Eles queriam agora um rei. Eles queriam Saul como rei. Ele não queria mais Deus. Não era tempo ainda. Deus ia dar um rei àquele povo. Mas não era tempo. E aquele povo rejeitou Deus. E agora aquele povo também está rejeitando Jesus Cristo. De certa forma, Cristo estava ali, já sentia o que estava acontecendo e o que iria acontecer no futuro. E ele estava mostrando isso para os discípulos. Vocês vão me rejeitar. Vocês vão me crucificar. Vocês vão me abandonar. E a gente vê aqui na pregação que o pastor Alexandre falou no domingo. Jesus Cristo, como um grande líder, foi rejeitado pelos próprios discípulos. Porque cada um voltou a seus afazeres normais. Eles não se ligaram que ao terceiro dia o Filho de Deus ressuscitaria. Eles não se ligaram nisto. Mas Jesus Cristo mostra para aquela mulher e dá uma lição para aqueles discípulos. Enquanto os discípulos queriam se ver livres daquele embaraço daquela mulher, Jesus Cristo, com o seu método de evangelizar, ele chega com a sua empatia. Ele começa a sentir a dor daquela mulher. Ele começa a sentir a aflição daquela mulher. Ele começa a sentir a agonia, o desespero daquela mulher. De tal maneira que ele não despede aquela mulher. Ele não despede. Muito pelo contrário. Ele prova para os discípulos que aquela fé que aquela mulher tinha naquele momento era muito grande. Era tão grande que dava para salvar a sua filha e transformar a vida daquela mulher. Era a graça de Jesus Cristo chegando naquela família. Era a salvação chegando naquela família. Na época de Jesus já não havia mais idolatria. Já tinha sido extinta, como eu falei. Como eu falei também, irmãos, os grandes estudiosos dizem que foi a primeira vez e a única que Jesus Cristo saiu dos limites de Jerusalém e chegou ali a Tiro e Sidom, numa região onde ele não poderia estar. Mas alguém precisava de ouvir a voz do Salvador, mesmo que de certa forma contraditória. Eu fico pensando quando Jesus Cristo, porque ele não disse para aquela mulher, mas ele disse para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Penso eu que ela talvez tenha ouvido. E quando ela ouve, ela corre. E a Bíblia diz que ela adora Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque os céus estavam se abrindo sobre aquela mulher. A graça de Deus estava caindo sobre aquela mulher. E quando isso acontece, a gente não suporta. A gente cai de joelho, a gente cai prostrado, porque é a graça de Deus sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso aconteceu com Saulo de Tarso. Quando ele cai ali ao chão, a glória de Deus sobre aquele homem, ele não suporta. João também não suportou. Quando ele vê o Filho de Deus ali, ele cai como morto. Porque é a graça de Deus que invade as nossas vidas. É o plano de salvação entrando nas minhas entranhas, na sua, no seu coração, no seu corpo, na sua família, nos seus familiares, fazendo uma grande transformação. Eita, Deus grande e maravilhoso. Esse Deus que a igreja precisa anunciar. Porque a gente vê nos dias de hoje, são muitas igrejas vendendo indulgência. A gente condenou as indulgências, não é verdade? Lá da igreja católica, lá no passado. Quando o próprio Martinho Lutero, ele faz aquela reforma
porque ele vê que aquilo é errado. Mas, infelizmente, há muitas igrejas hoje praticando a mesma coisa, vendendo tijolo, vendendo uma garrafa d'água, dizendo que é do Rio Jordão, que Jesus Cristo passou por ali. Gente, águas passadas não movem moinho. Passou, não adianta. Não adianta. Você quer água? Bebe da água do Espírito, que Ele vai transformar a tua vida. Bebe, pede, Senhor, eu tenho sede, me dá de beber desta água, a água do Espírito na sua vida. Faz isso, e você vai ver a grande transformação que vai acontecer sobre a sua vida. Mas, irmãos, 4 lições podemos aprender. A primeira lição: toda mãe passa por aflição devido a problemas na vida de seus filhos. Não é verdade? Qual a mãe que quer ver seu filho sofrendo? Uma verdadeira mãe jamais quer ver seu filho sofrendo. Nós temos na sala de oração 3 mães sofredoras. 3 mães que têm seus filhos presos. E uma das mães tem 3 filhos na prisão. E ontem aquela mãe que estava com seus 3 filhos está na prisão, ela estava louvando de manhã na nossa sala de oração, agradecendo a Deus a oração que a igreja fez em prol dela no sábado. Enquanto estava acontecendo o trabalho, ela manda mensagem, e é maravilhoso que as irmãs que estão, irmão, participa da sala de oração. Participa, porque você vai ouvir, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. E ali nós oramos, cada um na sua localidade, nós oramos por aquelas mães. No caso, aquela mãe que estava com seus 3 filhos, e o do meio desesperado. E quando foi mais tarde, ela estava ali agora não pedindo oração, mas agradecendo a Deus, que os irmãos oraram e o resultado foi instantâneo na vida de seu filho. Ele continua preso porque ele tem que pagar pelo que ele fez de errado. São as consequências das nossas vidas. Nós pagamos um preço. Essa mulher cananeia estava pagando um preço pela escolha errada que ela fez. E agora ela estava sentindo na pele. E agora não era somente ela que estava sofrendo. Era ela e a sua filha que não tinha culpa. Por a mãe pegar uma filha e oferecer em sacrifício a deuses, a Satanás. E Satanás agora governar aquela vida, aquele lar. Ela está miseravelmente endemoniada. Ela desejava ardentemente, irmão, ardentemente buscou determinada a cura para a sua filha. Aquela mulher estava determinada, porque ela viu que toda a vida que ela dedicou aos deuses, aqueles sacrifícios inúteis, de nada resolveu, a não ser piorar a sua situação. Mas agora aquela mulher estava determinada. Talvez ela estivesse passando ali, naquelas cercanias de Ciro e Sidom, 1, 2, 3, uma semana, um mês, ninguém sabe. A Bíblia não diz. Mas ela estava ali aguardando o Messias passar. E quando ele passa, ela grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ô irmão, os discípulos deveriam ter aprendido de imediato aquela lição, mas não aprenderam. Senhor, despede essa mulher, manda ela embora, ela está atrapalhando. Ela é uma pedra de tropeço em nossas vidas. É um povo que é inimigo nosso. Mas Jesus Cristo não faz assim. Ele começa a confrontar aquela mulher. E ela, quando chega e que adora o Mestre, a vida daquela mulher começa a mudar. Mas ele não lhe respondeu palavra. Por ser uma gentia, sua petição era incorreta. Ela não poderia usar daquela expressão filho de Davi,
porque era uma expressão só dos judeus. Nenhuma outra nação usava isso, irmão. Era uma nação pagã. Era uma nação que praticava orgias. Era uma nação imoral, sem escrúpulos, sem leis. E aquela mulher, ela usa essa expressão. E Jesus Cristo, para mostrar, olha mulher, chega à tua realidade, mostra o que você é. Ele diz, eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Mas ela não se intimidou e ela vai reformular a resposta de Jesus. E a segunda lição que aprendemos é através das adversidades aprendemos a buscar a Deus e confiar em Deus e nos entregar a Ele por completo, irmão. Você quer mudar a sua vida? Se você sofre dentro do seu lar, entrega a Ele por completo a sua vida. Porque é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Ele quer ver mudança na nossa vida. E muitas vezes o próprio Deus, Ele nos confronta. E ao invés de a gente entender, a gente foge da verdade. A gente não aceita a verdade. E faz como aquelas pessoas que pediram oração. Quando no final eu perguntei se queriam se reconciliar. Não. Deixa para amanhã. Aquelas pessoas queriam a bênção de Jesus, mas não queriam Jesus. Sua mente endurecida, cauterizada. Mas diferente daquela mulher cananeia, ela queria e só ia sair dali quando o seu problema tivesse sido resolvido. Para os discípulos, ela era um embaraço, como eu já disse. Para Jesus, era um exemplo bem-vindo de fé. Era um exemplo que Jesus Cristo não poderia dispensar de forma alguma. Aquela mulher agora estava sendo verdadeira. Quando ela chamou filho de Davi, ela não estava sendo verdadeira. Ela não estava, porque não era uma expressão que ela tinha que usar. Não era. Mas olha, quando ela agora reconhece a sua falha e ela usa a sua fé, aí Jesus Cristo toma aquela mulher como um grande exemplo de fé. E aí a gente vai ver que isso acontece também com aquele centurião, quando ele diz, Senhor, eu não sou digno de receber você debaixo do meu telhado. E Jesus Cristo diz, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como essa. Da mesma forma, Jesus Cristo agora se dirige à mulher cananeia, uma mulher de grande fé, que queria ver a sua vida transformada, o seu lar agora em paz. A terceira lição, irmão, essa mulher não se intimidou diante da aparente indiferença de Jesus Cristo, porque ele estava provando a fé dela. Pois ela sabia que nele obteria a resposta e a solução de que tanto precisava. Ela reformula e ela diz, Senhor, mas também os filhinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Eu não quero muito, mas eu quero um pouco da tua fé, um pouco da tua graça sobre a minha vida. Eu quero ver a minha vida transformada. Então, chegou a ele e o adorou dizendo, socorre-me. A atitude dela agora está começando a mudar. Aquela agora vê ali em Jesus, o Filho de Deus. Ela se dobra não mais a Baal, não mais a Asterote e tantos outros deuses que aquele povo, mas agora ela estava diante do Filho de Deus,
o Filho verdadeiro, o único, unigênito do Pai. Ela estava diante dele e ela se joga aos seus pés. E é neste momento, irmão, que a sua vida é transformada. Ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Naquela época os gentios também eram reconhecidos como os cachorrinhos, como as nações gentias, como os estrangeiros, e que não tinha direito a essa salvação. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha do seu dono. Ela reformula a resposta de Jesus e diz: mas também os cachorrinhos comem da migalha de seu dono que cai da mesa de seus senhores, admitindo que ela não tinha direito algum. Jesus, lançando-se sobre a sua graça como Senhor, imediatamente atende a aflição daquela mulher, e a graça cai sobre aquela vida. Daquela mesma hora, a filha daquela mulher foi liberta, e entrou ali na casa dela a paz. O verdadeiro Filho de Deus estava ali agora, fazendo uma transformação na vida daquela mulher, e com certeza ela sai dali agradecida a Deus. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. É interessante aqui, irmãos, que o milagre só aconteceu porque aquela mulher desejou. Olha o que Jesus Cristo disse para ela. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. O que é que você deseja para a sua família? O que é que você deseja para o seu casamento? O que é que você deseja para o seu lar? O que é que você deseja para o seu vizinho? É coisa boa? Está vindo realmente de um coração quebrantado? Porque ali não estava só em jogo a fé daquela mulher, não, mas agora ela estava com o coração quebrantado diante de Deus. Ela reconheceu todas as falhas que ela cometeu no passado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento e não mais se lembra dele. Que coisa maravilhosa! Ele não apontou a falha daquela mulher, porque o método de Cristo de evangelizar é esse. Ele não aponta pecado, ele não condena, porque ele não veio condenar, ele veio dar vida às pessoas. Isso é maravilhoso. A gente vai ver, irmãos, em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu. Sua missão, pelo menos na sua primeira vinda, era exclusivamente para os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo. Quando aquela multidão dizia que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Aqueles judeus estavam pagando agora um grande preço, porque aquela crucificação cairia sobre ele, tanto no presente, naquela geração, como na geração futura. E a gente vê mais na frente, quando Estevão é apedrejado, condenado à morte, mais uma vez agora, Israel rejeita o Espírito Santo de Deus. Rejeitou o Pai, o Filho, e agora rejeitou o Espírito Santo de Deus. E ali é quando o plano de salvação dos judeus é parado, é estagnado, de forma que os gentios agora faziam parte desse plano. A gente chama dessa dispensação, daquela semana de Daniel, 70 semanas de Daniel. As 49 primeiras semanas foi para levantar o altar, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. As 62 semanas vai até a morte de Jesus Cristo. E ali, aquela semana é interrompida. Hoje nós vivemos a semana 69.
E pode ter certeza, não falta muita coisa não, para completar as 70 semanas. E quando completar, o arrebatamento acontecerá. Então, que Deus possa, irmãos, nos usar. Pede sabedoria a Deus e Ele te dará. Para que a gente possa resgatar muitas vidas aí que estão presas a Satanás e não tem força para se levantar. E para sair dessa situação, só através de jejum e oração. Só Jesus Cristo repreendendo os demônios na vida dessas pessoas. Porque senão, eles não conseguirão. Porque a função de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas a gente aprende que o milagre em favor de uma mulher pagã muda a condição dos estrangeiros e os inclui no projeto de Deus, indicando que a salvação agora é para todas as nações. Agora são todas as nações, judeus e não judeus. Basta confessar Jesus Cristo como o único Filho de Deus e seguir os seus passos e entrar pelo caminho estreito. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal, que Ele nos capacite cada vez mais para que a gente possa levar o Evangelho e a verdade de Cristo. Pastor Francisco. Glória a Deus, meus irmãos, aleluias. Aquela mulher estava acostumada, na sua cultura, a fazer sacrifícios, e ela agora pede um pãozinho, uma migalha, da graça de Deus. A graça de Deus é isto, é um alimento, é uma dádiva. Não é pelo sacrifício, não é pela força, não é pela nossa capacidade, não é porque nós somos bons, é porque Deus é misericordioso e bom. É Ele, é dele. E Jesus então diz: mulher, grande é a tua fé, pela fé que nós recebemos. Por isso, Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus faz essa obra, essa obra de libertação, é Cristo. E Jesus, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo e será para sempre. Ele é o mesmo Jesus que estava com aquela mulher, libertando. Ele é o mesmo que liberta hoje. E é Ele, não sou eu nem você, é Ele. É Ele quem faz a obra. É Jesus quem faz a obra. Agora é preciso crer nele como aquela mulher. É preciso confiar nele. É preciso crer nele. E que o Senhor aumente a nossa fé, a minha fé, a sua fé. Que possamos cada dia crer mais em Cristo. Veja que Deus tem falado nesse culto desde o início sobre quem é Jesus. Ele é o Deus conosco, Ele é o que veio para libertar, para dar vida. Ele responde àquela mulher daquela maneira, porque as mulheres, elas não tinham voz, elas não tinham acesso aos grandes mestres, não, mulheres. Por isso que os discípulos disseram: desperta essa mulher, ela não tem valor, mas para Jesus, ela tem sim. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Tem um hino, eu creio que é do cantor cristão, que ele diz assim: Deus contempla a nossa fé. Deus contempla e vê a minha fé, a tua fé. E Ele recompensa a nossa fé. Ele recompensa a fé, porque Ele prometeu. Ele disse: creia. Jesus disse: se crêssemos nele, diríamos para uma montanha: saia daqui e vá para dentro do mar, e a montanha obedeceria.
Então, meus irmãos, é pela fé. Jesus está falando de montanhas, de problemas, de lutas. E tem pessoas aqui, muito, mesmo nesse pequeno grupo, e pessoas lá nos seus lares, que estão enfrentando uma montanha de problemas. Estão enfrentando uma montanha e não conseguem ultrapassar. Mas pela fé, você pode ver essa montanha ser transformada. Pela fé, Jesus pode fazer um milagre. Só basta um pozinho, uma migalha da sua graça. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos fazer como aquela mulher: Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer o impossível. Aleluia. Agora entregue. E entregue amanhã de novo, entregue de novo, não traga de volta não. Tem gente que chega com um problema diante de Jesus e diz: Jesus, olha, esse é o problema, está vendo? O problema é esse, que eu estou passando. Toma, Jesus, resolve, Senhor. Chega aqui na igreja e diz: toma, Jesus, resolve o problema. Aí Jesus, que responde de várias maneiras, às vezes ele responde: está resolvido, né? Às vezes ele responde: vá, a sua fé lhe salvou, né? Se você crê, você não está vendo, mas Jesus não está, vá, já está feito, mesmo sem você ver. Às vezes ele diz: eu vi a sua oração, espera um pouco. Às vezes ele diz: olha, eu não posso resolver o seu problema, porque se eu resolver o seu problema, eu vou estar aumentando o seu problema. Às vezes a gente está pedindo uma coisa que não está correta, ou que vai nos prejudicar. Eu creio que não é o caso, mas muitas vezes a gente entrega o problema e, por não ver a resposta logo, a gente diz: tá bom, Jesus, tu não quer resolver, então... e bota o problema de novo nas costas e diz: então deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. E aí nós vamos fazer com as nossas próprias forças ou a nossa própria sabedoria. Irmãos, tem problema que somos nós mesmos que tem que resolver. Nós temos que dizer: Jesus, eu sei que é comigo, eu tenho que resolver. Agora, como é que eu faço? Aí o Senhor vai dizer, né? Tem coisa que a resposta de Jesus, sabe qual é? Na minha vida, na sua vida: vai tu e faz o mesmo. Ele não disse isso, vai tu e faz o mesmo. Olha, é assim, assim, assim. Entendeu? Entendi, é desse jeito, vai tu e faz o mesmo, né? Mas tem coisa que nem eu nem você podemos fazer. Aí Jesus diz: creia. Se você crê, como disse para Jairo, ele não podia curar a filha dele estava morrendo. E disseram: não importune mais o mestre, porque o problema agora não tem mais solução. Ela morreu. E Jesus disse o quê? Não temas, crê somente. Aleluia. Creia somente. Meus irmãos, cada situação, Jesus está agindo de uma forma especial. Jesus ele é criativo. Jesus é criativo. Você sabia que Jesus é criativo? É. Sabe o que ele criou? O universo. O que você acha? Ele é criativo ou não? Então ele faz de muito jeito. Então ele quer fazer de um jeito especial com você, como ele fez com aquela mulher. Qual é o jeito especial, pastor? Eu não sei, ele sabe. Fale com ele nesse momento. Pai, nós colocamos diante de ti, Senhor, cada problema, cada dificuldade, Senhor. Ó Deus bendito, tu sabe o que cada um está passando, Senhor. Tu sabe a luta, o problema, Senhor, e alguns de nós, Senhor, são vários problemas, Senhor. Mas, Senhor, essa montanha, Senhor, de problemas, Senhor, ela para ti não é nada, Senhor, aleluia. Ó Deus bendito, e pela fé nós vemos essa montanha ser jogada dentro do mar, ela desaparecer, aleluia, ela ser resolvida, aleluia, e nós queremos colocar diante de ti, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, esse problema no lar, Senhor, esse problema com filhos, Senhor. Vai, Senhor, naqueles filhos que estão desviados, que estão afastados,
que estão servindo a outros deuses, Senhor, que estão aprisionados nas drogas, que estão aprisionados nas cadeias. Pai da glória, faz como fizesse com aquela mulher, Senhor amado, liberta, Senhor, que essa mãe, que esse pai possa então, ó Deus, descansar o coração e quando voltar, Senhor, para casa, e quando se voltar para o seu filho, ver que algo está acontecendo, está sendo liberto para a glória do teu nome, meu Pai. Eu coloco cada filho, cada filha diante de Ti. Eu coloco cada marido, cada esposa diante de Ti. Eu coloco, Senhor, cada problema, cada laço, Senhor, cada enfermidade, Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da Tua filha, tem misericórdia, Senhor, do Teu filho. Deus da glória, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, ó Jesus. Age, Senhor, para a glória do Teu nome, porque em nós mesmos nós não temos poder, mas, Senhor, o Senhor colocou em meu coração e no coração dos Teus filhos a fé, a confiança que o Senhor faz, aleluia. O Senhor age, e agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Por isso eu te peço, Senhor, quebra aquelas cadeias, Senhor, do coração, Senhor, porque quando as cadeias do coração são quebradas, aleluia, as cadeias visíveis, elas se abrem no momento certo. Quebra as cadeias, Senhor, do vício, Senhor, quebra as cadeias do demônio, Senhor, repreende todo mal, em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo mal, em nome do Senhor Jesus, saia todo mal, toda influência maligna, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, aleluia, em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo mal, em nome do Senhor Jesus, que essa montanha vá se desfazendo, aleluia, e a graça do Senhor seja derramada sobre a nossa vida, aleluia, glória, glória, glória a Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, glória a Ti, Senhor, eu creio, Senhor, aleluia, glórias a Ti, ó Pai, porque, Senhor, o Senhor é o Deus de misericórdia e de graça, e a Tua graça é abundante, aleluia, aleluia, nos ensina cada dia, Senhor, a enxergar, Senhor, essa graça por fé, e a ver, Senhor, que Tu estás agindo, como disse o Teu servo, que possamos levar essa palavra de amor, de libertação, a tantas vidas que estão precisando. Eu clamo a Ti, Senhor, nos ajuda, ó Pai, e que possamos ter isso em primeiro lugar na nossa vida, na nossa agenda, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Eu queria convidar as irmãs a vir aqui à frente, e a gente vai cantar um louvor. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz assim: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Parece assim uma contradição, né? Alguns irmãos estão assim, quem sabe passando um problema, mas nesse momento eu queria dizer para você, Jesus te chama a você fazer parte desse exército. Aleluia. Jesus me chama e chama você a fazer parte. Veja, aqueles discípulos estavam ali, e Jesus estava ali, como disse o irmão, nas cercanias de Tiro e Sidom, ou seja, na redondeza daquela cidade. Ele estava se afastando para descansar. Jesus, como eu e você, a gente se cansa, Jesus também se cansava, e ele foi para aquelas cercanias ali, e o que acontece é que os discípulos estavam seguindo Jesus, estavam aprendendo, e naquela situação eles disseram: Jesus, despede essa mulher. Eles estavam aprendendo, eles estavam sendo formados para ser o grande exército do Senhor Jesus. Nós estamos aqui também para aprender, e o Senhor conta comigo e com você para levar essa palavra de salvação e libertação para tantos casais, para tantas famílias, para tantos filhos que não têm, para tantas pessoas que precisam. Olha, você não imagina quanta gente precisa de Jesus lá fora. Você não imagina quantas pessoas precisam de Jesus no hospital. Olha, deixa eu dizer para você, às vezes eu entro no hospital, vou visitar alguém, e por causa da minha própria natureza, eu entro muito calado e saio muito calado, né? Por causa às vezes que eu não estou muito bem, eu vou só visitar aquela pessoa mesmo, oro por ela. Mas se eu disser, alguém quer oração aqui, ó, todo mundo vai levantar a mão. Nem me conhece. Às vezes alguém diz, ora aqui também, aí eu vou lá e oro. Não é falta de vontade não, às vezes é timidez, às vezes é falta de tempo, mas a necessidade das pessoas pela graça de Deus é tremenda, e nós não temos poder, nem eu nem você,
Mas nós temos algo muito especial. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Salvador? Quem aqui já tem Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz que nós somos o quê? Templos, morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes a gente é muito tímido, mas eu e você, é para onde a gente chegar, o inimigo correr, porque nós somos morada do Espírito Santo. E a oração, como disse o irmão, é o segredo. É o segredo. Um certo missionário estava no campo missionário pregando e se tornou conhecido. E um dia, naquelas redondezas, naquelas cercanias ali da casa do missionário, uma mulher foi dominada pelo diabo, pelo inimigo, pelo demônio, e disseram: o missionário, ele é a pessoa certa para resolver isso aí. E alguém foi lá, de cavalo naquele tempo, atrás do missionário. Quando chegaram lá na casa do missionário, o missionário estava viajando. E a pessoa que foi buscar o missionário era essas pessoas resolvidas. E ela ficou na frente da casa. Cadê o missionário? Ele viajou. E ela ia e voltava. Disse: não vou voltar sem a solução. E ela via. E ele olhou e tinha um menino assim. Ele disse: você quem é? Ele disse: sou filho do missionário. Ele disse: não tem um missionário, serve o filho do missionário. Você vai comigo resolver esse problema. E o menino olhou assim para ele, e ele botou o menino na garupa, e o menino lembrou o que o pai dizia. E ele começou a orar no cavalo, no caminho: Senhor, me ajuda, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados, me enche do teu Espírito, me ajuda, me usa. E a história é que antes daquele menino chegar na casa, o demônio disse na boca daquela mulher: me solta, me larga que eu vou sair, porque o homem de Deus está vindo aí. Então, nós temos hoje a autoridade dada por Jesus. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E eu fui ver no grego, pastor, essa expressão que é repetida, e nada, absolutamente nada, tem lá no grego. Nada, absolutamente nada, é repetida dessa forma. Nada, absolutamente nada vos fará dano. Jesus deu autoridade. Então nós precisamos ter essa autoridade. Talvez eu esteja falando com alguém aqui específico que Jesus quer usar, que está tímido. Todos nós temos as timidez, os nossos receios, mas Jesus quer tirar e quer encher você do Espírito Santo e de autoridade para fazer a obra. Porque é pela graça de Deus, e essa graça basta uma centelha, basta uma migalha. Essa graça é poderosa. E ela não mudou, ela é atual. Então, você tem autoridade, e não é só para expulsar o demônio, você tem autoridade para falar, mas fale com amor, como Jesus. Fale com seriedade, mas fale com amor. Veja a fé. Veja quem quer. Quem não quer, depois ele vai querer. Não é a hora dela. Mas quem quer, fale com amor, fale com fé, diga: creia. Fale como se estivesse falando para o seu pai ou para a sua mãe, na hora da morte. E essa pessoa vai crer. Aproveite as oportunidades. Aleluia. Vamos cantar esse louvor, porque Jesus conta comigo, com você. Pelo Senhor marchamos, sim. Sim, nós marchamos. Eu e você, mesmo com o joelho doendo, remontando, mas marchamos sim pelo Senhor. Mesmo que não seja fisicamente, mas espiritualmente, nós marchamos firme pelo Senhor. Pelo Senhor marchamos firme, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra.
Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, sejam sobre nós, povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.